do verso 14. Em nossa série Hábitos, chegamos ao momento em que falaremos da necessidade de cultivar a fidelidade em família. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lá pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. O Senhor te ilumine, que você compreenda a verdade revelada pelo Senhor. Podem assentar, irmãos. O texto bíblico é extraordinário. Apresenta-nos, irmãos, a transição do nomadismo para a ocupação de uma terra que foi entregue de volta ao Senhor para o seu povo. Uma nova terra deveria implicar em um novo estilo de vida. Sem a direção de Deus, o povo liderado por Josué não compreenderia isso. Antes, pelo contrário, certamente reproduziria a cultura dos povos semitas, daqueles povos que estavam à sua volta. A felicidade, irmãos, na terra prometida não seria consequência do fator geográfico, mas da presença de Deus. Por isso, antes de estabelecer o seu povo na nova terra, o Senhor estabeleceu alguns alertas para aquele povo e chamou aquele povo à fidelidade. Vejam
Em Josué 24, no verso 19, quando Josué diz ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Josué, irmãos, não levanta uma hipótese. Josué declara uma certeza. Como vocês chegaram até aqui, vocês não poderão servir ao Senhor. Meus irmãos, mesmo depois de todas as maravilhas realizadas no Egito, depois de tudo que o Senhor fizera na saída do Egito, ainda havia quem conservasse deuses dos egípcios em seu poder e de algum modo honrava esses deuses. Talvez você se espante com isso, mas seja humilde e reconheça que nos nossos dias há cristãos que também têm domesticado alguns ídolos. Dificilmente você encontrará um cristão evangélico que mantém um ídolo à semelhança de um ser humano. Um ídolo feito de gesso, de madeira, de metal. Mas se o ídolo é aquilo que rouba o lugar de Deus, é aquilo ou aquele a quem você direciona a sua devoção, então existem ídolos que precisam ser identificados, rejeitados, e como diz Josué, vocês não podem servir ao Senhor, porque o padrão do Senhor não é rebaixado para se adequar ao nosso padrão baixo dos nossos dias. Deus é Deus santo e zeloso. É aquele que não aceita que o seu povo, o povo que recebeu dele toda a condição para viver uma vida diferente, permaneça no pecado. Há um texto correlato em Deuteronômio, capítulo 29, verso 18, que quero aqui utilizar para que os irmãos percebam que esse é o ensino da palavra de Deus. Deuteronômio 29, 18, Moisés, usado por Deus, diz assim: que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Meus irmãos, Moisés diz: o Senhor é o Deus das famílias. Lembrem-se das famílias que, sob a orientação do Senhor, se reuniram e celebraram a Páscoa. Deus se importa com as famílias. As famílias não poderão servir ao Senhor como Ele espera, se as famílias deixarem de temer ao Senhor e amarem ao Senhor com todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, e passarem a servir a outros deuses. O que está sendo dito é: as famílias que compõem Israel devem ser fiéis ao Senhor, devem cultivar a fidelidade. O adultério espiritual não será bem-vindo numa terra que deverá ser nova terra. Meus irmãos, voltando a Josué 24, lá no verso 14, como nós lemos, Josué diz: é chegada a hora da decisão. Vocês precisam decidir o que farão e fazer disso um hábito, o hábito de cultivar a fidelidade de um para com o outro e a fidelidade com o Senhor. Agora, por temor ao Senhor, sirvam o Senhor com integridade e com fidelidade. Irmãos, nesse texto, 15 vezes a palavra serviço é mencionada. Servir, sirva ao Senhor. Vivam como servos do Senhor. Vossos pais serviram, deitem fora os deuses que os pais de vocês serviram da além do rio Eufrates e no Egito. Sirvam ao Senhor. O meu entendimento, irmãos, é que o Senhor está dizendo: sejam fiéis a mim. Amem e sirvam o Senhor com fidelidade. Caso contrário, as consequências do abandono da parte de Deus serão muito tristes. No verso 20 é dito: se vocês deixarem o Senhor, olha de novo falando em serviço, e servirdes a deuses estranhos, então o Senhor se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem.
Não é que Deus é maldoso, mas fará mal aqui é punir. Fará mal é deixar de conduzir o seu povo. Meus irmãos, esse é um tempo em que nossas famílias também precisam decidir a quem servirão. Os ídolos da maioria do nosso povo brasileiro, os ídolos que estão à nossa volta ou ao Senhor. Em Josué 24:2, Josué diz ao povo: antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naó, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. E agora? O que vocês farão? Quem será o Deus de vocês? Meus irmãos, naqueles dias, a tradição era servir aos deuses da Mesopotâmia e do Egito. E Josué diz ao povo: para que vocês possuam uma nova terra e sejam um novo povo, vocês precisam tomar uma nova decisão, qual seja a de viver de modo fiel ao Senhor. As famílias precisarão escolher a fidelidade ao Senhor. Essa fidelidade implica na renúncia de falsos deuses e na observância à lei de Deus. Josué 24:25, Josué naquele dia fez aliança com o povo e pôs esta aliança por estatuto e direito em Siquém. Depois do povo ter dito no verso 24, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Os falsos deuses, irmãos, sempre apresentarão um estilo de vida que nega o serviço ao Senhor. O Senhor, portanto, chama o seu povo a ser fiel a si, porque isso é justo e porque isso será abençoador para o povo dele. Quais são, irmãos, os valores do nosso tempo? Quais são os ídolos, os deuses do nosso tempo que maculam o ideal de Deus para as famílias, tornando as famílias cristãs em famílias infiéis? Como nós poderemos servir ao Senhor com fidelidade num tempo tão trabalhoso como é o nosso? O que devemos cultivar até que isso se torne hábito em família? Traduzindo isso em miúdos, em primeiro lugar, irmãos, pelo texto bíblico entendemos que famílias fiéis ao Senhor nutrem convicções bíblicas. Famílias fiéis ao Senhor rejeitam o pecado. Uma família infiel se esforçará por moldar a Bíblia à sua vida. Então, facilmente, não classificará como pecado aquilo que é pecado. Cada vez mais, irmãos, é impopular ouvir um pregador falar de pecado. Especialmente nos últimos tempos da famigerada teologia coach, tem havido um esforço por dizer às pessoas que elas são especiais, maravilhosas, que elas são sensacionais e que Deus, dizem tais teólogos desviados da verdade, Deus está encantado pelas pessoas. Não é o que a Bíblia diz. Para o nosso mundo e para o homem do nosso tempo, o que a palavra de Deus diz é que o Senhor está irado, é que o Senhor tem reprovado a humanidade, é que nós estamos com a face virada contra o Senhor. Meus irmãos, é tempo de voltarmos a falar, e graças a Deus essa igreja fala, que existe sim uma escolha pecaminosa que o homem faz. É a escolha por desobedecer à lei de Deus, à vontade de Deus. Famílias que cultivam fidelidade ao Senhor vão continuar dizendo: pecado é pecado, nós pecamos, mas não nos tornamos cínicos em negar que é pecado. Reconhecemos que é, em meio às nossas fraquezas, pediremos ao Senhor que nos dê poder para vencer o pecado. Não é o melhor caminho fazer de conta que o pecado não existe. Ainda que alguém, irmãos, às 7 horas da manhã, tenha deixado as janelas fechadas, as portas do quarto fechadas e tenha colocado uma persiana com blackout e tenha ligado o seu aparelho condicionador de ar para que o ar fique agradável, ainda que ela diga: o sol não nasceu e não há um dia lá fora, vejam como tudo está escurinho e a temperatura agradável, eu não sinto calor, está tudo escuro, ainda assim haverá dia lá fora.
Ainda que o homem diga que não existe pecado contra o Senhor, continuará existindo, porque Deus é santo e Ele não muda aquilo que está em sua palavra. Famílias que nutrem convicções bíblicas continuam lutando contra o adultério. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Não é verdade, meus irmãos, que todo homem casado é um adúltero. Não é o que as produções do cinema sugerem. Não é o que as conversas dos bares sugerem, que todo homem é um adúltero. Isso não é verdade. Graças a Deus existem muitas famílias que nutrem convicções bíblicas cujos homens não são, e pela misericórdia de Deus não serão adúlteros. Meus irmãos, a Igreja de Jesus Cristo sabe do aperto de muitos irmãos entre nós que nunca quiseram um divórcio, mas hoje são divorciados, do modo geral, vitimados pelo divórcio. O homem sem Deus dirá, é um bom caminho, é o melhor caminho, é inevitável. A igreja continuará lutando, irmãos, dizendo, é possível perdoar, é possível caminhar a segunda milha, é possível ainda esperar em Deus uma solução. Famílias que nutrem convicções bíblicas se esforçarão por viver na verdade e continuarão condenando a mentira. Famílias que nutrem convicções bíblicas rejeitam o superficialismo dos nossos dias. O superficialismo não apenas da TV, mas hoje muito especialmente das redes sociais. Meus irmãos, quanta gente superficial influenciando tanta gente. Outro dia, alguém me falou de um sujeito que estava com milhões de visualizações porque ele se propôs a contar de 1 até 1 milhão. Imagina, irmãos. Ele não é bobo não, porque tinha muita gente acompanhando e tinha patrocínio. Bobo mesmo é que acompanha uma pessoa contando de 1 até 1 milhão. Talvez não tenha estudado matemática básica, né? E talvez esteja aprendendo a sequência dos números. Mas imaginem, irmãos, energia elétrica é cara. Alguém liga o seu aparelho ou consome a bateria do seu dispositivo eletrônico. O tempo que poderia ser produtivo, tudo isso é investido numa live em que o sujeito está contando de 1 até 1 milhão. Meus irmãos, nós estamos vivenciando um tempo de superficialismo. Não é à toa, irmãos, que os brasileiros cada vez mais escrevem mal e falam muito pior. Falta boa leitura, falta a frequência em lugares que estimulem o cultivo da intelectualidade. Irmãos, nós, o povo evangélico, historicamente não somos um povo anti-intelectual. Nós somos o povo que diz à pessoa analfabeta, você pode aprender a ler a Bíblia. E ela começa lendo a Bíblia e daqui a pouco está lendo o Inário, a revista da escola dominical e lendo outros livros. Meus irmãos, é um tempo de superficialismo e por isso é um tempo de pouco apego às Escrituras. A desculpa normalmente é, não, eu não memorizo, eu tenho uma memória ruim. Porque, irmãos, no passado os crentes memorizavam tanto as Escrituras. Não é porque, na média, eles tinham memória melhor do que a nossa. É porque eles se expunham mais ao texto bíblico. Eles liam mais a Bíblia, irmãos. Famílias que cultivam convicções bíblicas rejeitam as práticas das famílias descrentes. Eu quero dar apenas um exemplo. Irmãos, uma família de crentes entende que o domingo não é dia para lavar o carro. Entende que não é dia para ir ao shopping center. Entende que não é dia para ficar até mais tarde na cama. Entende que não é dia para limpar a casa. Famílias crentes são dirigidas pela palavra de Deus e essas famílias entendem que existe um dia de descanso para o corpo e para a alma. A nossa declaração doutrinária, irmãos, tem um dos textos mais breves e mais profundos que eu conheço sobre a doutrina do dia do Senhor. Declaração doutrinária diz assim: o domingo é um dia em que
pela frequência aos cultos e pelo descanso do corpo, nós já nos preparamos para aquele descanso que ainda resta para os filhos de Deus. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz: tudo que nós fazemos neste mundo é uma preparação para o céu. Começa pela habitação do Senhor em nosso viver, inclusive a observância de um dia de descanso, porque o céu será para nós prazer que não acaba, descanso eterno. Não é aceitável que famílias cristãs se comportem como os descrentes e façam do domingo o dia de ir à feira de uma determinada avenida da cidade. Domingo é dia de famílias crentes descansarem o corpo e também descansarem o seu espírito, a sua alma, por meio da leitura da palavra, da adoração congregacional, da comunhão com os irmãos. Sempre que nós achamos que temos ideias melhores do que as ideias do Senhor, nós colhemos amargas consequências. Consequências que colhemos do desprezo à doutrina do dia do Senhor, doutrina bíblica. Muita gente infartando, muita gente nervosa, muita gente cansada. Segunda-feira vai iniciar a semana, parece que estava de dengue há 60 dias. O Senhor tem uma ideia maravilhosa para nós. Eu estou dando só um exemplo que mostra que a palavra de Deus, irmãos, é um presente do Senhor para nós. Quando o crente começa a entender que a Bíblia é pesada e a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, o crente abre mão de bênçãos. Famílias fiéis nutrem convicções bíblicas. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 29. Sê, pois, agora servido, Senhor, de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. O que Josué diz ao povo do Senhor é: obedeçam à lei de Deus. Em segundo lugar, irmãos, famílias fiéis vivem satisfeitas em Deus. Um dos hinos que mais gosto é o hino que fala de satisfação. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Por que o cristão, irmãos, encerrou a sua procura por respostas no campo espiritual? Porque encontrou Cristo e Cristo respondeu tudo e responde tudo. Por que alguém convertido ao Evangelho experimenta, irmãos, uma vida vibrante na presença do Senhor e todo o desejo que tem é de viver uma vida cristã profunda? É porque Cristo satisfaz, é porque preenche toda a necessidade do homem. Famílias que vivem satisfeitas em Deus, mesmo quando tem pouco dinheiro, continuarão vivendo bem. Famílias satisfeitas em Deus, mesmo quando enfrentam enfermidades, continuarão vivendo bem. Famílias satisfeitas em Deus, mesmo em épocas de notícias tristes, e a nossa época é uma época de notícias tristes, viverão satisfeitas em Deus, porque são famílias que não são escravas do prazer. Esse é um ídolo do nosso tempo, irmãos. Será que os irmãos nunca ouviram alguém dizer assim: olha, o casamento não está indo bem, nós estamos precisando de uma viagem? É o ídolo, irmãos. Viajar é muito bom, eu não tenho dúvida disso. Mas, irmãos, uma viagem retirará o casal de uma crise? Não seria o poder de Deus? Não seria o arrependimento dos cônjuges, a reconciliação e a busca do Senhor? Os irmãos já ouviram isso? Alguém que diz: não, o nosso casamento está abalado, é hora da gente trocar os móveis, e aí acaba que abala mais ainda porque vem as dívidas. É hora de pintar a casa. Troque os seus móveis se você tiver o recurso. É maravilhoso. Mude a cor das paredes, é lindo. Ponha lá um papel de parede maravilhoso. Mas a sua satisfação precisa estar em Jesus Cristo. Viagens, reforma da casa, amizades. Como é bom ter amigos à volta da mesa. Mas depois eles vão embora. Se Cristo não te satisfaz, nada te satisfará. Famílias fiéis são famílias que estão satisfeitas em Deus. Tem como hábito buscar a presença de Deus. São famílias que inclusive se importam com a dor do outro,
porque já venceram o ídolo do consumismo. Os irmãos já viram alguém dizer isso? Eu estava meio triste, meio abatido, aí eu resolvi pôr o meu cartão de crédito na bolsa e fui para o shopping. Meus irmãos, são ídolos que nós criamos. Deus nos dá discernimento para identificarmos tais ídolos, porque o homem sem Deus não identifica. O homem sem Deus, ele entende que não está nada bom agora o casamento, mas daqui a 6 meses acontecerá aquela viagem a Paris, que é uma cidade conhecida pelo ar romântico. E depois, irmãos, descobre que Paris não é o céu. E sem Cristo, nenhum programa especial trará satisfação. O que Josué está dizendo é: vocês estão satisfeitos no Senhor? Ou, além da devoção ao Senhor, as famílias de vocês são devotas de outros ídolos? Os ídolos que vocês conheceram no Egito. Josué escreveu a lei de Deus, tomou uma grande pedra, diz o verso 26, e erigiu debaixo do carvalho ali um monumento para sinalizar o compromisso do povo de Deus com o Senhor. Verso 27, a pedra ficou ali como testemunha de que o povo de Deus disse: nós viveremos para o Senhor. Nossas famílias dependerão somente do Senhor, da graça de Deus. Na nova terra, nós receberemos tudo o que Ele tem para nos dar, e nós olharemos para Ele, e nós amaremos o Senhor, e nós viveremos na presença dEle. Famílias fiéis investem no reino de Deus. Isso tem que ser hábito. São famílias que fogem da frieza espiritual, procuram abrir a Bíblia, se juntam para orar. São famílias que estão dispostas a participar da obra missionária. São famílias que praticam boas obras, famílias que testemunham de Cristo. São famílias que se importam com a obra de Deus, porque como a satisfação não está mais nos prazeres dessa vida, são famílias que se interessam pela igreja e pelo reino de Deus. O que Josué está perguntando é: na nova terra, vocês estarão dispostos a investir numa nova vida? Deus deseja edificar um novo povo, um povo seu, especial, um povo que seja propriedade dele. Vocês estão dispostos a investir nisso, irmãos? Nós precisamos cultivar a fidelidade ao reino de Deus em nossas casas. Com exceções honrosas, se a igreja está reunida, se um preletor foi convidado, se um programa foi preparado, se a igreja oferece algo, precisa ser prioridade. Quando eu digo prioridade, eu sei que por vezes, e isso como exceção, a família não poderá se fazer presente. Isso acontece com minha família e com a sua, mas não deve ser uma regra. Famílias que cultivam fidelidade ao Senhor são famílias que fecham a sua agenda com a agenda da igreja de Jesus. Presentes. São famílias que servem, não se omitem, não acreditam que já tem gente demais envolvida e ela nem fará falta. Não, ela toma para si a responsabilidade da igreja e se pergunta: o que eu e minha casa podemos fazer para que a minha igreja seja melhor? São famílias, irmãos, que se alegram em destinar recursos financeiros para a sua igreja, porque acreditam no reino de Deus. São famílias que investem. Famílias fiéis cuidam de vidas. Observem o que Josué está dizendo. Vocês precisam abandonar os falsos ídolos que destruirão vocês, porque o culto aos falsos ídolos é um culto pecaminoso, e vocês precisam obedecer ao Senhor e edificar uma terra melhor, e todo mundo será abençoado. Não é isso que os irmãos do curso 6 Metáforas do Casamento Feliz estudaram? Quando Deus abençoa alguém, Ele abençoa toda a família. Famílias que cultivam a fidelidade ao Senhor têm tempo para cuidar de vidas com carinho. Eu sei, irmãos, numa cidade grande, de grandes distâncias, de tempo escasso,
mas nós estamos falando de um hábito que é cultivar a fidelidade, é lembrar da existência do outro, com solidariedade. A dor do outro é a minha dor. O choro dele será a junção das lágrimas dele com as minhas lágrimas. Tempo dedicado à família. A cada geração, a aliança de Deus com o seu povo, transmitida por Moisés, deveria ser reafirmada. O livro de Josué menciona algumas dessas alianças. Josué aqui registra a decisão de edificar um monumento que seria um memorial de famílias que decidiram ser fiéis ao Senhor e, portanto, fiéis ao seu povo. Reconheçamos, irmãos, que Deus é grande, que Ele é digno de todo louvor e adoração, que devemos ser fiéis ao Senhor. Como é dito no verso 17 de Josué 24, o Senhor é o nosso Deus, foi Ele quem nos trouxe para essa nova terra, foi Ele quem nos livrou da casa da servidão, foi Ele quem operou grandes sinais, foi Ele quem nos guardou no nosso caminho, foi Ele quem nos protegeu dos nossos inimigos. Assim como diz Josué, devemos escolher servir ao Senhor com fidelidade. Longe de nós, disse o povo, abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, no verso 16. É tempo de nós reafirmarmos a aliança de Siquém. É tempo, irmãos, de as famílias que compõem a igreja reafirmarem o que está escrito. Verso 31, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevivem por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor Deus. Cultivemos a fidelidade em família. Parece abstrato para você, mas não é. Fidelidade é um hábito. O esposo que é fiel à esposa em cada pensamento, em cada conteúdo que acessa na internet. O filho que é fiel ao seu pai e à sua mãe, porque na ausência do pai e da mãe, obedecem e cumprem aquilo que é compromisso familiar. O pai e a mãe, que na administração dos recursos financeiros são fiéis à família, porque não priorizam a satisfação pessoal, mas o sustento amoroso da família. Que nós cultivemos, irmãos, essa fidelidade, que seja para nós um hábito, o hábito da fidelidade uns aos outros e, acima de tudo, ao Senhor. O meu desejo é que nesse mês da família, nós, mais uma vez, reafirmemos a fidelidade ao Senhor e ao plano do Senhor, que sim, passa pela existência dessa linda instituição que é a família. Vamos encerrar